Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, estou com saudade de Paris hoje. Uau! Vamos resolver isso? Sim, porque o episódio de hoje é a continuação, a continuidade, o andamento da leitura detalhada de O Conde de Monte Cristo, capítulos 1, 2 e 3, da parte 3. Nestes 3 capítulos, temos o Conde de Monte Cristo acessando um dos ambientes chiques, finos, ricos de Paris. Ele vai até a casa de Albert. Albert é o filho do Conde de Morcerf. Para quem está acompanhando aí e sabe quem é esse senhor, um tal de Fernand Mondego, que já apareceu por aí. Bom, vagabundo. Chegaremos lá. O combinado do Conde de Monte Cristo com o Albert era o seguinte: ele chegaria no dia 21 de maio de 1838, na casinha lá, bem aquela casinha pobre, né? Aquela triste casinha de Paris. Contém ironia, gente. Do senhor, né, do Morcerf, do Albert. E, segundo Dumas, ele tem ali as pitadinhas, os momentos que ele dá o ar de sua graça na narrativa. Ele diz o seguinte: entre o pátio e o jardim, construída com o mau gosto da arquitetura imperial, olha aí o tom, ficava a residência frívola, vasta, na última moda do conde e da condessa de Morcerf. Isso para falar da parte em que o casal morava, né? Porque o filho, o Albert, morava do outro lado do pátio. Inclusive, ele tinha até um portãozinho por onde ele podia se escapulir e fazer as suas. Além disso, nós vamos acompanhar neste início de capítulo e por umas boas páginas a descrição do ambiente, ou melhor, dos ambientes. E com isso, teremos acesso a alguns objetos que eram as posses do menino Albert. Ele tinha toda sorte de objetos em seu ateliê, como peças para composição musical, para composição artística. Inclusive, em determinado momento, e aí é uma questão mais histórica, há o seguinte: Albert de Morcerf cultivava com infinitamente mais perseverança do que fizera com a música e a pintura essas 3 artes que completam a educação leonina. A educação do povo rico, lá de Paris da época. Isto é, a esgrima, o boxe e o bastão. E agora a gente vai começar a fazer aquelas entradas explicativas. Históricas, psicológicas, metodológicas aqui nos nossos episódios. A esgrima, como muita gente já sabe, é um combate com armas, entre elas o florete, a espada e o sabre. O objetivo é tocar o oponente só com a arma, não com o seu corpo. O florete é uma arma leve e flexível. O combatente só marca pontos quando acerta o oponente dele na área do tronco e somente com a ponta do florete. Só uma encostadinha, só aquele toque de espetar. A espada é mais pesada, muito mais francês. rígida. Também marca pontos só com a ponta da arma, mas vale qualquer parte do corpo. O sabre é considerado uma arma de estocada, como o florete e a espada, mas também de corte. É leve, é flexível, pontua esportivamente só da cintura para cima em qualquer lugar e com qualquer área da arma. Então você não só cutuca, você pode bater de lado também. Dessas 3 variedades da esgrima moderna, o sabre é o tipo de combate mais intenso, porque vale qualquer tipo de pancada. A espada é o tipo mais estratégico e defensivo e o florete é considerado o mais técnico e mais difícil. Esse podcaster que vos fala no momento tem experiência esportiva somente com florete. Não tem experiência com sabre e com espada. Boxe, todo mundo conhece, é o oposto da esgrima, uma modalidade de contato humano direto com o uso dos punhos para acertar o oponente. E o bastão é uma coisa que interessantíssima para a gente nessa época, citado aqui, muito provavelmente a modalidade canne de combat. E uma criança teve um soluço em Paris. Uma criança francesa se assustou. Farei isso com frequência nesse episódio. É um esporte francês com origem lá no início do século XIX, que era praticado por membros das altas camadas sociais em cidades que tinham questões de segurança pública. Basicamente, é uma modalidade
Era, né, na origem, uma modalidade de autodefesa em que o combatente usava um porrete muito parecido com uma bengala, que faz todo sentido para um jovem rico parisiense ter um sistema elegante de combate de autodefesa usando um objeto que ele carregaria no seu cotidiano. Nossa, mas Paris sempre foi tão segura. Momento para ironia. Opa, voltemos. Hoje em dia, o combate de bastão ainda existe, tem várias É outras importante hoje em modalidades. dia. E, inclusive o freestyle urbano, né? Exato. Inclusive em Paris. Né? É bom. Mas essas 3 modalidades o Albert se dedicava. A esgrima, que puxa o combate tradicional com espadas, Sim. o boxe para luta corpo a corpo e o bastão para quando ele estava com a sua bengala pela cidade poder se defender. Mas não só a respeito dessa questão de tradição de educação que a gente tem aqui, a gente encontra no texto do Dumas a citação a 3 nomes. E claro que a gente vai atrás, né? Ele fala do professor de esgrima, que seria o Augustin Edme Grisier, ou Augustin Grisier, pode ser também, que era o professor de esgrima, mas ele era um professor de esgrima de verdade. Segundo notas biográficas de Alexandre Dumas, ele foi inclusive professor do próprio Dumas. E com ele escreveu um tal de O Mestre de Armas, alguma coisa nesse sentido, este título. Eles escreveram um livro juntos, o professor de esgrima e o Dumas? Eles escreveram juntos. E este livro é um romance, lá publicado de 1840 a 1842, com a colaboração desse professor, e teve um probleminha esse livro. Sofreu uma censura. Como assim? Ele se passa na Rússia, é narrado por esse professor, né, pelo Grisier, e trata de eventos da Revolta de Dezembro, lá na época do czar Nicolau I. E daí, por causa disso, ele foi banido. Então, como ele estava tratando de algumas questões cabulosas do período, ele foi proibido. Bom, tem outro nome também nesse emaranhado de nomes que o Dumas vai exaltando para falar da educação do Albert, que é o Cooks. Faço a mínima ideia de quem é essa pessoa e, ao procurar, não encontrei nenhuma relação. A partir daí também não me importo mais. Já não me importo, tá tudo bem. E ele cita um outro nome, e aí sim, este eu encontrei algum dado biográfico, que é o Charles Le Boucher. Mas, na verdade, este nome não existe na história da França. Quem existe mesmo é o Charles Lecourt, que é, na verdade, um boxeador francês, por quem Dumas tinha uma grande admiração. Seguindo, após esses dados de pessoas envolvidas e citadas pelo Dumas nesse texto apresentando um Albert extremamente dentro do seu tempo, da sua geração e da sua educação, nos deparamos com os móveis do jovem Albert. E segundo Dumas, há alguns objetos que remetem à época de Francisco I, que era o conhecido o Rei Cavaleiro e patrono das artes na França. Daí a gente vai entendendo também a dinâmica de todo o ambiente que o Dumas apresenta e que vive, é onde vive o Albert. E além disso, temos também poltronas antigas, nas quais, e daí aqui eu cito o texto, nas quais talvez houvessem sentado Henrique IV, Luís, Richelieu, blá blá blá. Mas ele diz o seguinte: poltronas ornamentadas com um emblema esculpido em que rebrilhavam sobre fundo anil 3 lírios de França. E vamos lá, se você pensou em flor de lis e pensou em curso de letras, você está errado. A flor de lis é uma flor de 3 pétalas, muito provavelmente de lírio, que é estilizada em um desenho para uso em símbolos e brasões, carrega significados de pureza, perfeição, honra e soberania, ou, segundo o historiador francês Georges Duby, as pétalas podem significar... Quase não saiu, eu quase travei. Elas podem significar as 3 grandes divisões sociais do medievo francês, a nobreza, o clero e os plebeus. A gente fala provavelmente flor de lis ser um lírio, e pensar esse termo, ele pode ser um galicismo, ou um francesismo, ou ainda um afrancesamento das palavras lírio ou íris. Íris, por sua vez, é um dos nomes comuns para se referir aos lírios, mas se a gente for aprofundar em botânica, a coisa pode ficar um pouco mais confusa, um pouco diferente. Aquele tradicional, uma coisa, outra coisa, e a gente aceita a explicação mais geral.
Historicamente, a associação da flor de lis com a monarquia francesa remete pelo menos à coroação e conversão daquele rei franco Clovis, lá na virada do século V para o século VI, que a gente já comentou aqui na Caractere. É importante a gente lembrar que antes disso a flor de lis já era um símbolo religioso muito importante, então a adoção da flor de lis pelo Clovis, em algumas representações dele, foi bem intencional, não foi acaso. Já nos anos 1100, o Luís VI e o Luís VII começaram a usar o símbolo da flor de lis de forma mais intensa em objetos, roupas e na heráldica da família, de forma geral. A evidência visual mais antiga da flor de lis que chegou até nós é do ano 1211, que é um selo do futuro rei Luís VIII, com o escudo de armas, e nesse escudo tinha flores de lis. Além da associação com a monarquia francesa, a flor de lis aparece em outras casas reais pela Europa, que tem ligação com a monarquia francesa, e a gente pode puxar o ramo espanhol da Casa dos Bourbon, casa do atual rei da Espanha, e do Grão-Duque de Luxemburgo. E várias outras cidades, províncias, territórios pelo mundo inteiro também mantêm a flor de lis como símbolo pelos mesmos motivos e por outros motivos. Dito isso tudo sobre a flor de lis, a gente vai passando as páginas e lendo todas as descrições de objetos, de armas e disso, daquele outro, e a gente pensa, olha o esforço dos Morcerf para ter uma coleção daquele tamanho de coisas legitimamente francesas, uma vez que eles são de família catalã. Olha o esforço para ser aceitos na sociedade francesa com legitimidade a partir das suas coleções de objetos. E isso adiantando já um pouquinho a história. O Albert diz para o Conde de Monte Cristo que ele é metade francês e metade espanhol. Metade francês de onde? Pois é, isso foi alguma coisa que o pai dele disse e ele acreditou, porque ele acredita no pai dele. O jovem tem problemas. Enfim. Inclusive, se você falou de armas e tudo mais, aí tem um ambiente que é o local preferido dele, que é onde tem esses lugares, essas paredes, né, no teto, inclusive, cheio de armas, cheio de tudo que é tipo de coisa, de punhal, espada. Lança, armadura, elmo. Isso, é o lugar preferido do Albert de Morcerf. Justo. Bom, o que a gente vê nesse capítulo? Seria o meu também. Eu imaginei. Cujo título é Os Comensais. Esse capítulo, ele trata, além dessa apresentação do ambiente do Albert, também da chegada dos convidados dele, porque ele convidou mais gente para poder apresentar o Conde de Monte Cristo para mais gente, né? Chega neste ambiente o Lucien Debray, ou Lucien Debray. Ele era secretário particular do ministro do interior da França na época e começa a conversar ali com Albert e tudo mais. Ele é um personagem um tanto ranzinza, né, mas bem aristocrata. E tem toda uma questão ali de que eu tô com fome, então me alimente. Tem toda aquela relação amistosa própria deles. E o que eles começam a conversar? Eles falam um pouco de determinados desdobramentos das guerras carlistas. Lá fomos nós, porque falou em guerra e falou em guerra de alguma coisa, a gente vai atrás, não é mesmo? A gente precisa ir atrás, mas antes de a gente ir atrás, eu esqueci de falar de um comentário que é feito sobre a sala de música, do salão de música, que tem um piano Roller e Blanchet de madeira rosa, que é dito que é um piano à medida dos nossos salões liliputianos, encerra uma orquestra na sua estreita e sonora caixa. A gente vai ver esse negócio e a gente foi atrás, né? Era um piano do tipo vertical, muito potente, mas pequenininho, adaptado para salões liliputianos, né? Uma referência aí à ilha de Lilliput, ilha lá do livro das Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, onde moravam habitantes muito pequenininhos. Então você ter um piano mais prático do que um enorme piano de cauda, um piano de cauda ou cabe o piano ou cabe os seus convidados, dentro do salão não caberia todo mundo. A Roller e Blanchet produziu cravos e pianos na França desde o século XVII até meados do século XIX. O primeiro piano vertical feito pela marca veio em 1827 e a partir de 1830 a Roller foi líder na produção de pianos verticais de excelente qualidade na França. No Brasil, a gente tem como exemplo de fabricante de pianos a marca Essenfelder, que foi fundada em Buenos Aires em 1889, mas veio para o Brasil em 1902 e se firmou em Curitiba no ano de 1909, onde tinha madeira muito melhor para instrumentos musicais do que em qualquer outro lugar.
do nosso país. Claro que a Madeira seria melhor, né? Em Curitiba, Em evidentemente. Curitiba, claro. A Essenfelder original Quem tá dizendo que não? Imagina. encerrou suas atividades, fechou a Essenfelder da família em 1996. Uma nova empresa foi fundada, adotou o nome Essenfelder E a de como Curitiba tá até onde? homenagem. Só que... Não, de Curitiba fechou, acabou-se. Então, Já era. pra que essa exaltação toda? Mas é o seguinte, o nome se mantém, a tradição se mantém, porque curitibano gosta de tradição. Ah, Aí fizeram outra marca, estão fazendo os pianos tudo na China, aham. só que o nome Essenfelder tá lá bonito ainda. Ah, tá. E só para quem gosta de futebol, que ouve a gente aí, o Frederico Fernando Essenfelder, filho do fundador da Essenfelder original, foi cofundador, meio-campista e capitão do Curitiba Futebol Clube entre 1909 e 1917, garantindo o primeiro campeonato do Coxa em 1916. Nossa, como é que a gente veio de Paris para Curitiba? E mais, para falar de Coxa, para falar do time de Curitiba? Eu não faço a mínima ideia. As voltas que o mundo dá. Ou melhor, a sua cabeça, né, bem? Sim, minha cabeça é um lugar É um lugar confuso. É uma mistura. É o ateliê do Albert de Montserrat. Vamos então para as guerras carlistas, que minha cabeça tá assim, tá falando do campeonato de 1916 do Coxa e tá pensando na guerra As pessoas carlista. vão ter que voltar um pouquinho ali no episódio para entender o que a gente tá falando. Temos um sujeito chamado Carlos Maria Isidro de Bourbon, segundo filho vivo do rei Carlos IV. O caso é que em 1808 o Carlos IV abdicou do trono por questões napoleônicas, não é mesmo? E deixou a Espanha para o filho, Fernando II. Vejamos que essa referência que a gente encontra no texto do Dumas é uma referência à Espanha. E essas relações a gente vai percebendo ali que a Espanha tem essas relações com a Itália, com a Espanha, com a Rússia e assim por diante. Aí o Fernando teve a Espanha jogada no colo pelo pai, gente boa, assumiu a coroa em março, foi deposto em maio do mesmo ano, 1808, foi substituído pelo José Bonaparte, mas em 1813 ele voltou e governou... Menos não foi nas águas de mar, não é mesmo? até 1833. E, como diria Shakespeare, ato 3 de Júlio César, Sim. e morreu. Aí, o Carlos Maria se anunciou, irmão dele se anunciou como Carlos V e resolveu que o trono era dele. Sim. O problema é que o Fernando tinha uma filha chamada Isabel, que tinha preferência de uma ala política bem forte na Espanha, apesar de ter somente 3 aninhos de idade. Além disso, o Fernando tinha promulgado um decreto de 1798, que tinha sido anunciado lá, mas não tinha sido oficializado, que derrubava os efeitos da lei sálica, ou seja, permitia a partir deste momento que mulheres assumissem o trono na falta de herdeiros homens diretos do monarca. Vamos resolver aqui, né? Vamos colocar um adendo na lei. Exatamente, derruba a lei sálica, que é uma lei tradicional lá da época do Clovis, mais ou menos, e estava vigente em pleno século XIX. Não, mas não tem homem para assumir, a gente bota uma lei que é, ajustada. Aí o Carlos Maria começou a gritar, é golpe, golpe, ficou pistola com isso, começou uma guerra de sucessão contra a sobrinha de 3 anos de idade, que foi a Primeira Guerra Carlista, que vai até 1840. Mas como ele viu que... A primeira guerra no jardim de infância da Europa. Mas como ele viu que não ia ter jeito, ele acabou fugindo com a família para a França em 1839 e foi instalado em Bruges, cidade que hoje fica na Bélgica. Nota para a história da Espanha. É sempre má ideia abrir uma guerra contra uma mulher chamada Isabel. Né? O fundador da família Madruga fez isso com as guerras irmandinhas lá em 1400 e pouco e perdeu a cabeça. Né? Isabel, a católica. O outro aqui, minha sobrinha tem 3 anos de idade, vamos fazer uma guerra civil. Perdeu porque a sobrinha chamava Isabel. Só por causa do nome. Isso. Os descendentes do Carlos Maria Isidro de Bourbon continuaram a tentar recuperar o trono em mais 2 guerras carlistas depois disso, e a confusão foi até 1876. E para ter noção do tanto que esse povo é chato, durante a Guerra Civil Espanhola de 1936 ainda tinha carlista querendo assumir o trono espanhol. Pois é, e é a uma dessas batalhas das guerras carlistas que os 2 personagens aqui se referem. Inclusive que tem a participação direta ali do Lucien como um político importante. Além desse personagem, o Albert também contou com a presença de um jornalista naquele ambiente que estava ali esperando o Conde de Monte Cristo, o seu benfeitor, que era o jornalista Beauchamp.
Também junto com esse jornalista que chegou ali fazendo uma graça com o Lucien e tudo mais, chegou também o Chateau Renaud. Ao ser anunciada sua presença para o café da manhã, o jornalista faz uma piada com o nome do rapaz, fazendo uma relação do Chateau Renaud com Renaud de Montauban, ou melhor, de Montauban, que é um personagem, um herói de uma conhecida canção de gesta, com história de honra da cavalaria, tudo que se tem direito. E a gente já pega o seguinte, o Chateau Renaud ele tem uma história dessa, que ele vai contar mais pra frente, aqui, neste capítulo. Mas a gente precisa entender, ou melhor, a gente quer entender, a gente não precisa, mas a gente quer. Quem foi esse tal de Renaud de Montauban? Para chegar nisso, a gente precisa situar você, ouvinte da Rádio Caractere, nas origens, nas raízes da literatura medieval. E como eles fazem referência à literatura, como a literatura é importante para esses personagens. Então, é disso todo. que a gente tá falando também quando a gente traz esses nomes citados ali muito rapidamente no texto do Dumas. Quando a gente pensa em histórias medievais de cavaleiros, honra, reis exemplares, códigos morais, códigos Agora religiosos... o Glênio já está suando. Eu porque tô tá... animadíssimo. Eu cheguei a falar dos pianos Essenfelder, daqui pra frente é lucro. Chegou a falar de Curitiba, meu pai. É. Quando a gente pensa nesses valores todos aí, é comum que a primeira coisa que venha na nossa mente é o ciclo arturiano, que é aquela série de histórias, lendas sobre o rei Arthur, Cavaleiros da Távola Redonda, o Mago Merlin, o Vagabundo do Lancelot, por aí vai. O ciclo arturiano também é conhecido como a Matéria da Bretanha. Já explico isso. No lado continental da Europa, também existia esse tipo de conjuntos de histórias. Desde alguns historiadores ali do século XII, se considera como base literária do Ocidente 3 matérias. A matéria da Bretanha, ciclo arturiano, a matéria de Roma, óbvio, não podia faltar, e a matéria da França, que também é conhecida como ciclo carolíngio, e reúne histórias e lendas sobre o rei Carlos Magno, os 12 pares da França e por aí vai. A matéria da França é normalmente dividida em 3 ciclos. A gesta do rei, da qual faz parte a canção de Rolando, a gesta de Garin de Montglan, onde o principal personagem é Guillaume d'Orange, tô matando as crianças francesas de soluções, e a gesta de Dun de Mayence. Nossa, agora, credo. Agora tem aí o pessoal que faz política linguística repensando o destino da língua. Na vida. É. Por que eu fui me meter com isso? Dentro dessa lógica da matéria da França e dessas divisões está o nosso personagem, Renaud de Montauban. É igual voltar naquela série Vive la France, né? Isso. Vive la France. Na literatura francesa, esse sujeito é o protagonista de uma canção de gesta que tem o nome de Os Quatro Filhos do Duque Amon. Ou, dependendo da versão, a canção de gesta leva o nome do Renaud de Montauban. Tanto faz, a história é a mesma. E isso faz parte daquele terceiro ciclo, o Dun de Mayence. O Renaud, os seus 3 irmãos e o seu cavalo mágico, Bayard, acabam se revoltando contra o Carlos Magno depois que o Renaud mata um sobrinho do Carlos Magno durante uma partida de xadrez. E a partir disso, os jovens se metem em altas aventuras. E fique com aquele sonzinho de sessão da tarde na cabeça. Pois é. O negócio é tão doido que, em plena canção de gesta, o antagonista ou o vilão da história é o Carlos Magno. Para ver como a própria lógica feudal acaba se invertendo um pouco, dependendo do tipo de canção. Esse personagem ficou tão famoso que depois ele foi retrabalhado pelo Cervantes no Don Quixote. Uhum. Ele aparece em Morgante, aparece no Orlando Inamorato, no Orlando Furioso, aparece em sagas nórdicas e em várias outras histórias onde ele foi usado como protagonista depois. Exatamente. E o jornalista Beauchamp, claro, vai fazer a piadinha dizendo que o Chateau Renaud tem essa relação com esse personagem literário. Só que ele não sabia de um fato. O Chateau Renaud ele traz consigo para esse café da manhã, sem ser convidado, mas ele traz por uma questão de vida ou morte, né? Uma questão de homenagem à própria vida e a esse personagem que salvou sua vida, Maximilien Morrel. Estava lá o Chateau Renaud no cerco de Constantine, em 1836, quando ele foi salvo de modo espetacular, cavalheiresco, pelo Maximilien Morrel. Então ele traz esse personagem, traz esse homem, né, esse capitão dos esparris, junto com ele, para o café da manhã para apresentá-lo ao Albert e dizer, olha, esse homem é um herói.
o Maximilian Morrel, não sei se você vai lembrar, Morrel, este sobrenome, e inclusive do próprio Maximilian. Já falamos da família Morrel ao longo dos episódios da Rádio Caractere, tratando de O Conde de Monte Cristo. Ele é filho do senhor Morrel, aquele que era o patrão do Dantes. Dono do Faraon. Exatamente. E segundo o próprio Maximilian, ele fez isso porque era 5 de setembro, ou em torno de 5 de setembro, e ele tinha que fazer uma boa ação como uma forma de oferenda ao dia em que o pai foi salvo. Para quem lembra, 5 de setembro é o título, inclusive, de um dos capítulos do Conde de Monte Cristo. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte. Falamos aqui do cerco de Constantine de 1836, que foi quando aconteceu aí o salvamento do Château Renaud, e também que o Morrel, o Maximilian, é o capitão dos esparris, às vezes chamado de africano. E aquilo deu aquela pulguinha atrás da orelha novamente. Quando a gente fala de esparris, a gente fala de cavalaria. Quando a gente fala de cavalaria, eu tenho que voar um pouco. Agora, credo, agora trazer de volta vai ser difícil. Segurem seus cavalos, ouvinte. Os esparris são uma tropa de cavalaria leve. Pode ser aquele cavalinho de madeira também. Pode ser o baiar, o cavalo mágico, tanto faz. Enfim. E digo são uma tropa de cavalaria leve porque eles ainda existem, os esparris. Mas na época, cavalaria leve, rápida, naturalmente adaptada a deslocamentos ágeis, missões de reconhecimento, assédios, emboscadas, proteção de tropas mais lentas, aquela galera que corre, galera leve. Desde que a França ocupou Argélia em 1830, destacamentos de árabes e berberes foram recrutados e incorporados à cavalaria leve francesa, mas já com oficiais franceses no comando. Entre 1834 e 1836, 4 esquadrões de esparris foram organizados. E lembremos, esses esquadrões e esses grupos, eles eram formados por esses africanos mesmo, sob a orientação ou sob o comando, né, de oficiais franceses. Os uniformes dos combatentes eram uma mistura de peças francesas com roupas de deserto. Então, o uniforme dos oficiais puxando mais para aquela túnica tradicional dos russardos, vermelha com aquela aparência de roupa de paquita, calças largas que lembram bombachas na cor azul, isso tudo muitas vezes coberto com um tipo de capa branca ou cor de areia para proteger do sol, o que dava uma combinação muito interessante. Se você ouvinte quiser uma referência cruzada, o uniforme tem a mesma lógica das tropas de infantaria do norte da África no início do século XIX, os zuavos. Por sua vez, essa lógica de uniforme vem para o Brasil aparecendo nos zuavos baianos. Durante a Guerra do Paraguai, 1864-1870, o Conde Deu considerava os zuavos baianos a tropa mais linda do exército brasileiro. Quem foi voluntário dos zuavos baianos foi o famoso Dom Obá II, filho do Bem-vindo da Fonseca Galvão, neto de Abiodun, líder do Império de Oió, da etnia Iorubá. Dom Obá II sobreviveu à guerra, se mudou para o Rio de Janeiro e se tornou amigo pessoal de Dom Pedro II. Foi defensor da monarquia brasileira, abolicionista, faleceu em 1890 aos 45 anos de idade, logo depois que os malditos republicanos caçaram o seu posto militar de alferes. Então, ouvinte da Caractere, mais pra frente, quando o Conde elogia o uniforme do Maximilian Morrel, ele está vendo um uniforme exótico, impressionante, para a lógica militar tradicional da Europa, e eu acho que até Su vai falar disso depois. Ele fala, você está vestindo o uniforme dos vencedores. Isso é uma mudança de lógica que a gente está em 1838 na história agora. Essa lógica de uniforme francês vai mudar só em 1916, salvo engano, para ver como isso permanece. A importância de falar da vestimenta do Maximilian é por causa dessa fala do próprio Conde de Monte Cristo. Mas a gente não chegou ainda no momento em que ele chega nessa reunião aí que o Albert montou para ele. E pegando os ganchos, é que eu falei que era a calça dos zuavos e dos esparris, lembra uma bombacha. A história da bombacha no Rio Grande do Sul e agora a cultura gaúcha. A gente tá muito brasileiro hoje, tá? Ela é cruzada de vários pontos. Então tem gente que fala que a origem da bombacha vem com a invasão árabe de 711 na Península Ibérica e que teve influência na vestimenta
da península e depois veio para as Na Américas. América, Tem gente que fala que foi no contato em guerra com o norte da África ou contra os otomanos, e a gente tem um ponto para bater, que é a Guerra da Crimeia, na década de 1850, onde sobras de uniforme teriam sido vendidas pela Marinha Britânica e chegados nos portos da América. O fato é que isso que a gente tem como super referência da pilcha Gaudéria, isso só é oficializado na Lei da Pilcha de 1989. É bem recente. Então a gente tem no Brasil um local com uma vestimenta tão típica, tão própria, que pode ter ligação tanto com o Império Otomano quanto com tradições militares e de uso militar do norte da África. Olha que coisa maravilhosa. Pois é, o Conde de Monte Cristo é tão maravilhoso que ele não é só uma história de aventura e vingança. Ele é, na verdade, o Conde de Monte Cristo Fashion Week da história, Total. da história militar, ou mesmo da história, daí a gente vai ver mais adiante, da história de determinados grupos específicos. Só esqueci de falar da Batalha de Constantina. Dá tempo ainda? Vamos falar por que essa Batalha de Constantina é importante? Além do Chateau Renaud ter participado dela e ter quase morrido, sim, porque ele conta uma história extremamente dramática, de que ele quase realmente morreu, e que o Maximilian Morrel chega a cavalo para salvá-lo. Notemos que até hoje isso permanece. Por mais que a cavalaria se modernize, existe uma linha de tradição da cavalaria que vira e mexe vai ser esticado até os valores medievais, né? Então, essa atitude heróica do Morrel remete, sim, aos cavaleiros da canção de gesta, uma tradição de heroísmo. Nada está desconectado, não é um anacronismo. Isso existe no ethos da cavalaria até hoje. E é retomado na literatura como um tópico do romantismo, do romântico, O tempo todo. né, da rapaz ali como um cavaleiro, alguém importante, alguém que tem coragem. E que luta e dá a vida por algo maior do que si. Tem isso. Constantina, atualmente na Argélia, é uma cidade importante tem muito tempo. Na antiguidade, ela se chamava Cirta, era a capital do reino da Numídia, terra dos temíveis cavaleiros contratados pelos cartagineses para lutar contra Roma, e que depois foram contratados por Roma para acabar com os cartagineses. Olha e que eu digo coisa. bem feito. Eu acho bem feito. É o Cid, né? Quem Exatamente. paga mais. Quem paga mais aqui a gente vai se entender. A cidade foi destruída no início dos anos 300, depois reconstruída e renomeada Colônia Constantiniana, ou simplesmente Constantina, em homenagem ao primeiro e grande imperador Constantino. Entra século, sai século, a gente chega em 1826, com Constantina fazendo parte da regência de Argel, coisa que a gente já comentou aqui na Caractere também. A resistência contra a invasão francesa aconteceu a partir de 1830, com direito a várias pequenas batalhas, um cerco naval, quando finalmente a cidade caiu para os franceses, em 13 de outubro de 1837. Então é um processo de batalha, cerco e assédio que envolve terra, mar e todo tipo de força combatente para a conquista do norte da África, o combate aos piratas e toda aquela dinâmica do Mediterrâneo no início do século XIX. Dito isso, temos a importância desses personagens, e particularmente aqui do Maximilien Morrel, como esse personagem que representa o exército francês, na verdade que representa uma fatia do exército francês. E A mais bela e mais nobre fatia do exército francês. Dizem alguns. E que traz esse elemento que faltava para essa formação de recepção, de pessoas que recepcionam o Conde de Monte Cristo em Paris. O Albert vai contar para esses personagens que o Conde foi alguém que o salvou. Já ouvimos a história do Vampa, que fez lá o rapto do Albert e tudo mais. E ele vai dizer que o Conde de Monte Cristo, apesar de muitos fazerem a sua figura como um vampiro, criarem a imagem de um vampiro para esse personagem, o Albert vai dizer que, na verdade, ele está mais para um desses personagens ricos e simples das Mil e Uma Noites, que não se importa muito com determinadas convenções sociais. E aí a gente tem os personagens, claro, Simba o Marujo, que é o codinome que o próprio Dantes adota, e Ali Baba.
do Ali Babá e os 40 ladrões. E também essa relação com os ladrões, a gente lembra, né, das relações que o Conde tem com um grupo de bandoleiros lá do Luigi Vampa. Enfim, tava ali todo mundo esperando, só que um tanto ansiosos. Ele não vai chegar, ele não vai ser pontual. Só que dá exatamente 10h30 e alguns segundos, pelo qual, esses segundos são motivo de um pedido de desculpas do Conde de Monte Cristo, porque ele chega exatamente às 10h30 da manhã. É apresentado a todos e quando ele é apresentado ao Maximilian Morrel, ele fica um tanto pálido, né? Dá aquela mexida, aquela primeira mexida desse personagem que a princípio apresenta uma frieza habitual e assim, e que ninguém consegue desfazer. Até que ele faz o comentário, inclusive, da vestimenta do Maximilian, como o Glênio bem mencionou, e ao saber do ato heróico que o capitão Morrel desempenhou ali no salvamento do Chateau Renaud, ele diz que tratava-se, então, de um cavaleiro de nobre coração. E aí a gente vai, mas isso aqui é só um comentário estranho, que o próprio Morrel acha estranho na hora, só que é um comentário que o próprio Conde de Monte Cristo faz em outro momento. Inclusive num capítulo já mencionado aqui, que é o capítulo 5 de setembro, quando ele salva o pai do Maximilian, né, o antigo chefe, de um problema sério financeiro e salva inclusive sua vida. E ele diz, ao se despedir daquela cena em que o faraó chega, né, a imitação de faraó, chega ali no porto, ele diz: "Seja feliz, nobre coração, seja abençoado por todo o bem que fez e que ainda fará." Ou seja, o nobre coração que ele está fazendo ali referência a Maximilian Morrel é também uma referência ao próprio pai. E fica uma pulga mordendo atrás da orelha do Morrel, né? Algumas, né? Algumas, porque o comportamento do Conde é extremamente esquisito para com ele. O Conde começa a fazer aquelas olhadas de canto de olho pro Morrel, e ele fica assim, se sentindo um tanto estranho, porque ele é objeto daqueles olhares. E daí, eles começam a conversar um pouco e, segundo os convidados, o Conde de Monte Cristo nada mais é do que um grão-senhor. Eles têm essa impressão. E a partir daí nós passamos para o capítulo que é o café da manhã, que efetivamente e finalmente, para alguns personagens que estavam ali famintos... Ou almoço, dependendo da tradução. Na minha edição, acho que tá o almoço. Pois é, na edição que eu tenho, que é da Zahar, tá o café da manhã, que era servido às 10h30. Agora, se isso é alguma tradição, aí eu já não sei, isso eu não fui pesquisar. Era um brunch. Pode ser. Até mesmo porque eles ficam até a parte da tarde, até metade da tarde. Enfim, nesse início de conversa ali, durante esse café da manhã ou durante esse almoço, esse pequeno almoço, né, para os portugueses... Belo termo. O Conde diz que não comia 24 horas, porque ele tinha saído lá de onde ele estava, pegou a carruagem, entrou na carruagem, deitou, dormiu e chegou. Aí eles perguntaram: como é que você faz uma viagem dessa sentindo fome, fez a toalete dentro do próprio coche e não se alimenta e ainda consegue dormir? E daí ele diz que foi uma mistura que ele sabe fazer, porque ele diz que é um excelente químico e que sabe fazer umas certas pílulas com ópio e haxixe. E daí eles ficam todos curiosos e ele inclusive mostra: não, eu trago comigo. Aí ele apresenta ali uma caixinha de esmeralda e dizendo que ele tinha 3 esmeraldas, que aquela era a última. E que a primeira ele entregou para um sultão do Império Otomano para comprar a liberdade de uma mulher. O outro ele tinha entregado ao Papa em troca de um favor. Inclusive, nesse momento, o Albert disse assim: para salvar o pepino, né? Que foi salvo lá em capítulos anteriores. E a resposta do Conde é talvez. Temos aí o Conde na sua melhor forma. E nesse momento, o Albert volta ao rapto pedindo para que o Conde complete as lacunas que ele não conhece. As lacunas da história. E neste momento, eles falam até da questão das diferenças entre os crimes cometidos em Roma e os crimes cometidos em Paris. O que é um dado muito interessante. Por quê?
O tempo todo o Albert fala dos bandidos de Roma, e os outros comensais falam assim, mas não existe mais esse tipo de bandido em Roma. Eu falei, existe, eu fui sequestrado por um bandido romano, como assim não existe? Existe, e eles falam de crimes cometidos em lugares como o Boulevard do Templo e as Termas de Juliano. E a gente foi atrás. O Boulevard do Templo, um local que ficou famoso por 2 motivos. Primeiro que nessa rua foi tirada a primeira fotografia na qual aparece um ser humano, isso em 1838, fotografia tirada por Louis Daguerre, que um ano depois inventou um processo complicadíssimo de fotografia nomeado, humildemente, a partir do seu próprio nome, então virou daguerreótipo. Essa primeira foto não foi só um ser humano, foram 2, um engraxate e o sujeito que estava tendo seu sapato engraxado. Eles ficaram parados tempo suficiente para ficarem impressos na fotografia. O segundo motivo é que tinha tantos teatros nessa rua que se dedicavam a apresentar peças dramáticas inspiradas em crimes, que o Boulevard do Templo também era conhecido como o Boulevard do Crime, para ver que essa nossa conexão com filmes e séries de crimes reais não é de agora. Isso não é novidade. Pelo menos do século XIX. Como tinha bastante movimento nessa rua por causa dos teatros, começou a ficar os crimes reais, onde tinha os teatros de peça de crime, também começaram a aumentar bastante. A inspiração, né? A inspiração, exatamente. Uma experiência imersiva na questão do crime. As Termas de Juliano é um local onde no século I os romanos construíram banhos públicos no centro da cidade em um esforço civilizatório para elevar o padrão de vida nas Galhas. Levar Não ficar limpinho, pouco de decência para aquele lugar. Originalmente, nesse complexo tinha um ginásio para exercícios físicos e os banhos eram separados entre o frigidarium, banho frio, o tepidarium, banho morno, e o caldarium, banho quente. Hoje em dia, esse complexo faz parte do Museu de Cluny, no Quartier Latin, em Paris. Dá para visitar, tem várias estátuas da época lá preservadas, enfim. Para ver que, mesmo em Paris, é impossível não falar de Roma. Em determinados momentos, a gente precisa bater nesse ponto. Já falei do Constantino e agora tinha que falar dos banhos. É como você disse, né? A gente saiu de Roma, mas Roma não saiu. Não sai da gente. Principalmente sua pessoa. Tem um detalhe que eu vou puxar meu último comentário mais pra frente lá, mas vale a pena já deixar o gancho. Um pré-gancho, porque tudo isso que a gente fala nesse episódio, que a gente vai falar nos próximos sobre ruas e locais de Paris, a gente está falando de uma Paris antes da grande reurbanização que aconteceu na década de 1870. Então, Paris ainda é, no geral, uma cidade escura, com ruas estreitas, com muitos bequinhos apertados e com muitas possibilidades de pequenos crimes, pequenos furtos. E se você olha para cidades como Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba, e olha algumas características como a iluminação, a organização, pense, é influência direta dessa Paris reformada, lá da década de 70, do final do século XIX. Então, quando se fala em alguns endereços, muito provavelmente são ruas estreitas. Quando alguém, nessa época que está acontecendo nossa história agora no Monte Cristo, vai morar numa grande avenida, uma avenida larga, isso é coisa para realmente pouquíssima gente. E a gente ainda vai falar sobre essa questão da moradia. O que temos nesse momento é um Albert querendo saber por que o conde tinha tanta influência sobre Louis de Vampa. E o conde responde muito tranquilamente, com muita paz no coração. Ele diz que conheceu Louis de Vampa há alguns anos atrás, quando este ainda era um pastor. E que numa troca de favores, o Vampa prestou ali uma informação para o conde, e este deu algumas moedas de ouro. O Vampa havia entregado para ele uma adaga muito bonita, já foi mencionado em outro episódio, inclusive. Uhum. Só que o Vampa comete um erro adiante no tempo de tentar raptar o conde de Monte Cristo. Só que os homens do conde pegam e eles mesmos fazem o rapto, a captura de Louis de Vampa, que em troca da sua vida promete nunca mais mexer com um tal de conde de Monte Cristo. Ou seja, agora ele é um serviçal deste conde, desse grão-senhor. E todo mundo vai dizer assim, nossa, então é um filantropo. Inclusive o Albert vai perguntar, mas como assim? Você nem me conhecia? Assim, você estava compartilhando os ambientes, eu te liberei ali uma parte do apartamento e tudo mais. Então você era, assim, um hóspede meu.
Então, por isso que ele disse que salva a vida do Albert. E aí todos tomavam o conde já como um filantropo e começaram a falar isso para ele. O conde fica um tanto pistola e diz o seguinte: talvez lhes pareça estranho o que vou lhes dizer aos senhores socialistas, progressistas, humanitaristas, mas nunca me preocupo com o próximo. Nunca tento proteger a sociedade que não me protege. E digo mais, que geralmente só se preocupa comigo para me prejudicar, negando-lhes minha estima e mantendo-me neutro a seu respeito. São a sociedade e o meu próximo que continuam a me dever. Ou seja, o conde vai dizer assim, coisa nenhuma, né? Ou outra coisa nenhuma. Pode ser também. Quem me deve é a sociedade, eu não devo nada a ela. E aí, principalmente o jornalista diz que ele é muito corajoso de dizer essas coisas e tudo mais. Né? Eles ficam impressionados com o conde, porque eles percebem também na figura de Monte Cristo alguém sem papas na língua. Não fica fazendo muita cena e tudo mais. E quando questionado por Albert, que já que era assim, que ele não se preocupava com ninguém, se ele era egoísta a esse ponto, por que ele tinha salvado a vida dele, ele responde, muito tranquilamente novamente. Ao ir ao seu socorro, minha segunda intenção era usá-lo para me introduzir nos salões de Paris. Neste momento, tudo tranquilo. Não, e o Albert, não, vou fazer isso, tal. É aquela coisa que parece que alguém te deu um tapa na cara e você diz assim, obrigada. Isso, todos rimos. Fui esculhambado. Exatamente. Enfim, começam a conversar um pouquinho mais, entram num assunto um pouco espinhoso ali pro Albert, que é o possível, talvez, futuro, quem sabe, compromisso dele com uma tal de Eugénie Danglars. Guarde esse nome, ouvinte da Caractere. Ela é importante. Ela é importante. E o conde deixa entender que ele conhecia o pai da Eugénie. A gente sabe que ele conhece por outros motivos, mas ao ser perguntado ele diz que, na verdade, que ele tinha determinados negócios de crédito junto com o Danglars em determinadas firmas, e uma delas era a Thomson French. Aí entra novamente quem? Maximilian Morrel. Que tem o segundo friozinho na espinha. Exatamente. Olha lá, tem coisa aí estranha. Esse homem é esquisito, porque o Maximilian comenta sobre alguém da Thomas French que salvou o pai lá em 5 de setembro. Novamente, remetemos a 5 de setembro. E eles nunca ficaram sabendo quem era. Aí o conde diz, não, claro que eu ajudo a descobrir quem é essa pessoa. Fica ali, né, no limbo. E passamos então para a conversa que eles começam a ter a respeito do lugar onde o próprio conde poderia se hospedar. Inclusive o Morrel fala da irmã, novamente o conde se mostra interessado. Nossa, você tem uma irmã? E ela é feliz? Começa tudo uma pergunta estranha, assim, por que ele está perguntando da família do Morrel? E o tipo da pergunta não é se mora bem, não é se é rica, não é se ela tem um bom casamento. Ela é feliz? Exatamente. Porque foi a preocupação lá do passado, quando o conde ajudou o senhor de Morrel. E quando ele, claro, também ajudou a própria menina, né, que era a irmã do Maximilian, porque ela gostava, né, ela tinha ali um namorico com o rapaz que trabalhava com o pai. Pra ver que tá bem escondidinho, mas ainda tem alguma humanidade dentro desse coração gelado. Tá ali, tá completamente... Na verdade, tá todo ali. É que, né, tenta esconder. A gente vai pegando, ao longo desses 3 capítulos, toda a tentativa do conde de se esconder atrás dessa frieza. Ou, na verdade, do Dantes se esconder atrás dessa frieza do conde de Monte Cristo. E isso é muito interessante. Acho que o Dumas faz isso de forma magistral. Bom, sobre a hospedagem, eles vão ali dando algumas sugestões e até que o conde diz assim, olha, o Ali, que era o servo dele, né, o empregado dele que não tinha língua, teve a língua arrancada, veio para Paris antes e já comprou uma casa para mim. Aí perguntaram, né, aonde? Na Champs-Élysées, número 30. O sujeito tá morando na principal avenida, no meio do caminho entre o Arco do Triunfo e a Praça da Concórdia. Um lugar onde algumas décadas depois, da janela do quarto dele, ele teria a melhor vista para o sprint final do Tour de France todos os anos.
terminando ali. Tá, agora o marido está sendo anacrônico. Calma, não temos lycrinha neste momento ainda. Eu falei Não temos, décadas na frente. não décadas na temos lycrinha neste momento, não se Mas empolgue. o imóvel provavelmente está lá, bem bonito. Claro. E hoje em dia dá para ver as lycrinhas correndo. Isso. Enfim. Nesse momento, os comensais dizem pro conde que só falta para ele uma amante. E ele diz que não precisa porque ele tem uma escrava. Climão em Paris de novo. Gente, novamente, sabe aquela jogada de microfone? É isso que temos do Conde de Monte Cristo. Porque todo mundo fica pressionado e diz assim, olha, então, assim que ela souber que ela está em Paris, que ela está na França, ela vai saber que ela está livre, porque na França a escravidão é proibida. Bom, não tem como ela saber porque ela só fala romaico, ou seja, a língua, o grego moderno. Mas Pode alguém tentar lá falar para ela? Fica à vontade. não tem problema, pode. Faz aí faz o teu milagre. Só que no meio da conversa ele ainda deixa a seguinte mensagem: tudo que me cerca é livre para me deixar. E ao me deixar não precisará mais de mim nem de ninguém. Talvez por isso ninguém me deixe. Sabe que a relação dela com, até esse ponto pelo menos, com o conde lembra um pouco a relação do Petrônio com a escrava dele em Quo Vadis, que ela sabe da condição dela, mas não se importa. Não se importa, para ela tá tudo bem, inclusive tá melhor assim. Para aquele momento tá melhor assim. Não darei spoilers de Quo Vadis, porque talvez no futuro na Rádio Caractere. Lá eu darei spoilers, mas agora não. Mas depois a gente vai falar também um pouquinho mais dessa personagem, que é essa tal escrava, né, ou amante do Conde de Monte Cristo. Ao final ali do café, todo mundo tá alvoroçado e ao sair, eles dizem, a gente precisa descobrir quem é esse homem. E assim a gente termina o segundo capítulo, indo para o terceiro capítulo, que é a apresentação. E essa apresentação é um tanto curiosa, porque é a apresentação do conde ao conde e à condessa de Morcerf. Mas antes de apresentar o conde para as pessoas, o Albert apresenta o conde para suas coisas, né? Então ele faz ali a apresentação dos objetos da casa, né? Fica impressionado porque o conde conhece tudo, conhece a história dos objetos, conhece os artistas, né? Até que em determinado momento, eles passando pelo quarto do Albert, o conde se depara com um quadro. E o quadro é de uma mulher que estava ali pintada e, claro, o conde reconhece essa mulher, que é a Mercedes. Segundo Albert, o quadro tem uma influência funesta, pois é muito raro minha mãe vir aqui sem olhar para ele, e mais raro ainda que o contemple sem chorar. E o que tem esse quadro? Tem a Mercedes vestida de catalã, remetendo lá à história da Mercedes lá em Marseille. Algumas questões aí históricas de quem pintou o quadro segundo Alexandre Dumas, né? Segundo o texto do Dumas, o quadro foi pintado por Leopold Robert, que é um pintor suíço. O pintor, já mencionado lá no capítulo 12 da parte 2, tem muitas produções de pessoas com roupas típicas e pessoas simples com roupas típicas. Inclusive o Vampa, quando ele aparece na frente da Teresa lá, capítulos atrás, vestido com a roupa que ele roubou do outro bandido lá, a Teresa se assusta, porque o Vampa estava parecendo um personagem de um dos quadros do Leopold Robert. O quadro da Mercedes pode ser uma referência, daí é uma especulação da minha parte, pode ser uma referência às pinturas da Mulher de Retuna ou Mulher de Sorrento, porque o pintor tinha uma vasta produção de retratos pessoais, como eu já falei, de pessoas comuns em trajes típicos. Então essas duas mulheres podem ser a referência, as referências que o Dumas usa para essa construção de uma Mercedes num quadro que vai deixar o conde um tanto aparvalhado, né? Porque segundo o texto do Dumas, a gente tem o seguinte: o quarto estava na penumbra, o que impediu Albert de ver a palidez lívida que se espalhava pelas faces do conde e de surpreender o calafrio nervoso que percorreu seus ombros e seu peito. Depois de ver esse quadro, o conde faz um comentário dizendo que é um quadro muito bonito e tudo mais, ele elogia. E o Albert faz uma menção ao quadro
pintado do pai. E dizendo que o pai não gosta muito do quadro, tanto que essa pintura da Mercedes estava com Albert porque o pai não gostava desse quadro. E o do pai havia sido pintado por Antoine Jean Gros. Já esse personagem, esse pintor, aí é uma figura real, porque ele era conhecido por pintar grandes nomes do exército, entre eles Napoleão Bonaparte. Então, se você for lá, Napoleão Bonaparte, Antoine Jean Gros, ou simplesmente Gros, né? Você vai encontrar lá a pintura desse artista de Bonaparte. E aí a gente tem essa diferença dos personagens pintados em sua simplicidade e o que atrai, de certa forma, o próprio conde, e o personagem que tenta se exaltar, né, como um grande militar, que é o caso do Conde de Morcerf ou Fernand Mondego. Eu tenho mais uma curiosidade a respeito dos dois pintores aqui citados. Ambos deram cabo da própria vida. E um deles, o que pinta o quadro do Conde de Morcerf, faz isso, né, segundo a história, ou segundo contam, por causa de problemas, inclusive, com o casamento. Fica aí a grande questão. Meu Deus, quanta fofoca no episódio só. Eu vim pra isso. Hoje eu vim gravar este episódio pra gente fazer fofoca sobre o Conde de Monte Cristo. Não tô afim de contar muita história, não. Tô só as fofocas. Inclusive, a gente tá contando fofoca aqui de Roma sem necessidade Como se não houvesse alguma. amanhã. Exato. Mas esse momento de equilíbrio ali na conversa entre o Albert e o Conde vai chegando até o Conde elogiar o brasão e o Albert falar da genealogia da família. E daí é o momento em que ele diz que ele é um pouco espanhol, um pouco francês. Enfim, né? Aquela coisa toda que a gente sabe que foi construída, que foi comprada pelo Fernand através dos seus avanços militares, né? Como ele galgou militarmente e socialmente, ele conseguiu comprar o seu título. O que não deixa ele tão diferente assim do próprio Conde de Monte Cristo. Pois não é, mesmo? nenhum dos personagens ali, né? Se a gente pensar bem, até o Villefort, ele também, apesar de já fazer parte de uma família aristocrática, ele entra no alto, né, grau da aristocracia com casamento. Mas a gente vai falar isso mais adiante quando a gente falar desses personagens. Então, a apresentação, depois de o Albert apresentar o seu parquinho, né, os seus objetos. Veja aqui meu carrinho de rolimã e tudo mais pro Conde de Monte Cristo. Ele apresenta o pai. E o Conde de Monte Cristo né, derrama em elogios ao Conde de Morcerf, que fica todo bobo, fica todo feliz. Nem percebe que já conhecia o Conde. Já a Mercedes, ela só ouve aquela voz. E ela fica pálida. O texto do Dumas diz o seguinte: Monte Cristo, virando-se subitamente, viu a senhora de Morcerf na entrada do salão, no umbral da porta oposta, aquela pela qual entrara seu marido. Imóvel e pálida, deixou, quando Monte Cristo voltou-se para ela, cair o braço que não se sabe por que apoiara-se no portal dourado. Estava ali alguns segundos e ouvira as últimas palavras pronunciadas pelo visitante ultramontano. Este se levantou e saudou profundamente a condessa, que, por sua vez, inclinou-se muda e cerimoniosa. Gente, aqui acabou o disfarce, pelo menos para Mercedes, para a condessa de Morcerf nesse momento. O Maximilian pode até ter desconfiado, mas ali acabou. Mas ela sabia quem era. Tanto que ela vai conversar com o filho depois. Antes disso, a gente tem uma sutileza da escrita do Dumas, que é a produção quase de uma descrição de uma cena de filme, que é a retirada, né? O Conde de Monte Cristo sai, se despede ali e sai. Só que no texto tem o seguinte: e avançou para dentro do coche, que se fechou atrás dele e partiu a galope, mas não suficientemente rápido para que o conde deixasse de perceber o gesto imperceptível que fez balançar a cortina do salão onde ele deixara a senhora de Morcerf. São nesses momentos que a gente pensa assim, por isso que essa história está aí até hoje e por isso que a gente gosta tanto. Não é só a questão do que traz, né, o que tem além, a vingança,
É a própria descrição, é como o Dumas faz isso com esse texto. É incrível. Na conversa com a mãe, o Albert diz que o Conde está mais para uma figura que se assemelha a um dos personagens de Lord Byron. E daí a gente já comentou sobre isso em episódios anteriores, que o próprio Franz faz referência a personagens do Byron quando fala do Conde de Monte Cristo, né? Fala do Manfred, do Lara, desses outros personagens. E aí a gente chega no final desse capítulo com uma questão que, particularmente para mim, me deixou pensativa. Porque há uma questão que a gente reflete muito quando pensa em França, é a Revolução Francesa, e que a Revolução Francesa traria essa igualdade, fraternidade, enfim. E aí a gente tem o pensamento do Albert. Ele diz o seguinte: esse diabo de homem, murmurou ele balançando a cabeça. Eu bem que lhe avisei que faria sensação em Paris. Posso avaliar o efeito por ele provocado num termômetro infalível. Minha mãe notou-o. Logo, ele deve de fato ser notável. E desceu as suas cavalariças, não sem um despeito secreto. Embora sem qualquer intenção, o Conde de Monte Cristo adquirira uma parelha que devolvia seus baios à categoria inferior na visão dos entendidos. Definitivamente, disse ele, e isso é a fala do Albert, os homens não são iguais. Preciso pedir ao meu pai que desenvolva essa teoria na Câmara Alta. E aí a gente fica naquela piada interna entre o Glênio e eu aqui, volta e meia nós conversamos sobre isso, que é essa política de igualdade da França e o que supostamente foi proposto ou é dito por muitos historiadores, que a Revolução Francesa tinha essa proposta. No entanto, a gente vê que não é bem assim o pensamento francês. Há uma categorização conforme os ganhos e conforme a postura do personagem na sociedade, ou da pessoa mesmo na sociedade. E isso está aqui posto. A sua performance. Exatamente, isso está aqui posto claramente num pensamento fugaz, rápido, quase sem ser levado em conta do próprio Albert. Olhando para os seus lindos cavalos baios. A gente precisa lembrar que a narrativa do Dumas, ela sempre acompanha a visão de determinados personagens. Então a gente viu no começo já a visão do próprio Dantes, depois a visão do Franz, quando a gente tem ali o Conde de Monte Cristo entrando na história. E agora, nesse momento, a gente tem a visão do Albert. É uma narrativa de perspectivas. E essa perspectiva é interessante para a gente observar a própria sociedade francesa da época. Dito isso, de minha parte, paro por aqui, porque a gente ainda precisa fazer a leitura e a gravação dos próximos capítulos. Teremos aí capítulos muito interessantes sobre um personagem que é fundamental para a história da vingança do Conde de Monte Cristo e outras questõezinhas. Eu que admiro demais cavalos baios, tal como Albert, tal como o General Osório. Gosto muito de baios. Deixo aqui o meu convite para você, ouvinte da Caractere, compartilhar esse episódio com alguém que você acha que vai gostar também. Se você acompanha a gente pelo YouTube, considere tornar-se membro do nosso canal. Valorzinho pequenininho, módico, simbólico. Um cafezinho. Um cafezinho passado, nem é preço de expresso, preço de café passado. Mas fica aí o convite para se tornar membro do canal também e acompanhe as atividades da Rádio Caractere, que tem coisa muito legal, muito interessante vindo por aí. Exatamente. Esperamos voltar em breve. Não tem sido fácil, mas acredito que agora há uma tendência a melhorar. Gostaria de aproveitar o final do episódio para agradecer imensamente os desejos de melhoras de ouvintes nossos e particularmente a Joseni por todo o carinho que sempre Bem lembrado. Que sempre nos dá com seus comentários, com suas mensagens. Assim, mora no nosso coração. Joseni tem um lugar cativo aqui, um lugar bem gostoso no coração da gente, e a gente agradece profundamente cada mensagem, cada desejo de melhoras, e esperamos retornar em breve com a continuidade do projeto e com outras leituras da Rádio Caractere. Até a próxima. E daí... Nossa, eu consegui falar de todos os tópicos.
Todos. Falei de Roma, falei de bicicleta, de Curitiba, de tudo. Para mais informações, acesse caracterebooks.com.br.